Na verdade, quando a gente fala de aluguel, o mais importante que a gente precisa pensar é no contrato. A maioria das pessoas, na verdade, faz de boca. Contrato de boca, sim, né? Na confiança, né? Na confiança. Sim. E no escritório está cheio de processo feito na confiança. É mesmo. Porque acabaram tendo problema ao final, geralmente ao final do contrato. Sim. E aí, de imediato, é importante a gente analisar as cláusulas desse contrato, né? Saber logo o que você acabou de falar, as obrigações que estão sendo assumidas por mim e aquilo que eu posso cobrar do locador durante aquele contrato. O primeiro passo na locação, concomitante à assinatura do contrato, é fazer a vistoria inicial do local que vai ser alugado. A gente precisa acompanhar o locador, né? Ou até o representante da imobiliária. A Cecília sabe falar melhor sobre como funciona a questão da vistoria em caso de intermediação pela imobiliária. E aí, ali naquele momento da vistoria, você precisa deixar claro naquele documento que ele é anexo ao contrato tudo que foi visto naquele momento, porque o locador vai responder pelos vícios anteriores à locação. Então, não adianta eu fazer a locação de um imóvel e aí eu estou com pressa. Geralmente a gente aluga porque está saindo de um aluguel rápido, precisa ir para outro, ou às vezes, eu quero sair de casa, quero alugar um imóvel, ou eu estou esperando o meu ficar pronto, e às vezes naquela pressa a gente entra para o imóvel primeiro para depois pensar nas questões do contrato. Então, no momento da vistoria, tem que ser olhado todos os vícios, se tem uma infiltração, se às vezes a locação é feita com imóvel já mobiliado, olhar todos os móveis que tem. Hoje em dia a gente tem celular, né? Pode tirar foto de tudo, pode deixar sempre registrado, porque depois, em caso de uma discussão ao final sobre aquilo que eu fiz de benfeitoria, a gente pode ver isso depois, né? Falar ao longo da conversa sobre as benfeitorias que podem ser feitas. Aí a gente vai saber o que a gente é obrigado a pagar, como que tem que deixar o imóvel ao final. Então, eu acho que o ponto mais importante da locação é o começo, é o contrato, é a vistoria, são as cláusulas do contrato de locação. Então, fugir desse negócio de contrato de Google, que no Google também tem contrato, não é verdade? Muito contrato, sim. E é um perigo isso, né? É um perigo. A lei de locação, ela é muito boa para ambas as partes, né? Como a gente sabe, o direito ele vem se adaptar às relações que acontecem. Então, a lei do inquilinato, ela veio exatamente para abarcar o máximo dessa relação e porque o direito sabe que existe muito essa questão do contrato verbal. Então, lá tem muita coisa, é como se fosse um contratão genérico, a lei do inquilinato. Você estava falando sobre a lei do inquilinato, o que é muito importante. Tem gente que está para alugar um imóvel e nem sabe, né, Cecília? Você deve se deparar com pessoas que chegam lá na sua imobiliária e nem sabem o que significa uma lei do inquilinato, não é verdade? Isso. Então, o que significa essa lei do inquilinato para quem que está pensando em alugar um imóvel aí, ficar esperto? A lei do inquilinato, que é a 8.245 de 91, Sim. E ela teve até algumas alterações em 2012, ela vem exatamente, como eu falei, ela vem para abarcar toda a relação de locação urbana, tá? Bom lembrar que a lei do inquilinato, ela abarca locações urbanas. Não está incluído aí locação de garagem autônoma. Então, se o condomínio tem lá garagens autônomas e a convenção de condomínio permite a locação dessas garagens, não é na lei do inquilinato que você vai encontrar isso. Imóveis rurais, imóveis rurais não estão abarcados nessa lei, hotel, essas coisas que são específicos, e nem arrendamento mercantil. E outra coisa, locação é um empréstimo oneroso, né? A gente tem que lembrar que emprestar para o colega o meu imóvel sem cobrar nada é comodato, não é locação. Então, não é na lei da locação também que a gente vai encontrar isso. Então, é importante ver na lei da locação, dando continuidade à questão do contrato, que lá a gente vai ter, no contrato é importante a gente olhar, o contrato tem que estabelecer o motivo da locação. É residencial ou não residencial, que é o caso do comercial. Tem que ter o objeto do contrato, que ali eu vou descrever o imóvel que eu estou locando. Se eu puder já colocar até a matrícula desse imóvel no objeto, é importante. Eu vou ter nesse contrato o tempo dessa locação. Toda locação tem que ter um tempo pré-determinado, ela não pode ser eterna.
Se essa locação for mais de 10 anos, eu preciso da outorga do meu cônjuge, eu preciso da anuência dele para fazer essa locação. Entendi. Em locação em mais de 10 anos. Vou ter um reajuste, muita atenção à questão do reajuste, que tem locador colocando no contrato que o reajuste pode ser por qualquer índice. Aí ele coloca ao final da cláusula. IGPM, vai inventando os índices e ao final coloca, eu vou usar o que for maior. Em benefício dele. Então, se a gente não ficar atento, vai ficar à mercê dessa cláusula. Olha. Ela é nula, mas essa nulidade vai ter que ser declarada posteriormente. Entendi. Então, a locação ela é feita para ser anualmente melhorado o valor, né, atualizado, mas com um índice fixo. Entendi. Né? A gente não pode ter. Entendi. E aí, logo em seguida, vem as obrigações. A obrigação do locador, entregar um imóvel pronto para ele ser habitado, né? Você não pode entregar um imóvel destruído para a pessoa que não é capaz dele habitar ali naquele imóvel, né? O imóvel tem que servir o tempo todo para o fim dele, que é não residencial, que é residencial, por exemplo. Ele não pode perturbar esse locatário, porque você pode ter o locador fazendo vistoria no seu imóvel durante a locação? Pode, mas imagina um locador que todo dia vai lá e fala assim, aqui, deixa eu dar uma olhada como que o imóvel está. Aí vai lá e olha. Amanhã ele volta lá de novo, vai dar uma olhada no imóvel. E aí você tem um locador todo dia ali. Você não consegue nem viver aquela locação. Entendi. Então, ele tem que pagar os impostos relativos ao imóvel. Isso é obrigação do proprietário, que é o locador. E aí ele tem que se responsabilizar por tudo antes da locação, os vícios, né? Por isso que ele vai entregar. O locatário vai receber aquele imóvel da forma que está e vai cuidar dele como se fosse seu. Claro. Então, muita atenção àqueles imóveis que você tem família grande e aí tem aquele costume de deixar destruir o imóvel. Nossa. Saiba que ao final vai ter que Tem que fazer a vistoria, né? E a vistoria tem que estar do mesmo jeito que ele estava quando você pegou para alugar, não é isso? É a vistoria Cecília? inicial. Não é assim que funciona? Exatamente. Até o negocinho de luz lá, como é que chama mesmo? Esqueci. O interruptor de luz. Existe a vistoria ser igualzinho. E a vistoria final. A de entrega, sim. Isso. E aí existe esse comparativo, né, para poder a entrega acontecer da forma que aconteceu inicialmente. E do jeitinho que eu pego, eu tenho que devolver. Exatamente. Então, para você que vai alugar um imóvel aí, já tem essa dica. Agora, Cecília, me diz uma coisa. Até onde eu sei, para alugar um imóvel, precisa-se de ter fiadores. Agora, eu já ouvi falar também que existem outras formas, que não precisa de ter fiador, acho que é um seguro-fiança. Como funciona isso? Fiador ainda, que é a forma mais procurada e feita no mercado, né? Pela facilidade, por não ter custos, Independente se o imóvel é comercial ou residencial? Independente. Independente do tipo de contrato, se é de 36 meses, se é de 12 meses? Independe. Entendi. Inclusive, pode ter fiador se é empresa, né? Então, isso independe. Entendi. O que a gente percebe no mercado é uma independência. As pessoas não querem depender mais das outras, é verdade. Porque querendo ou não incomoda, né? É chato. Quando você aciona um fiador. É verdade. Então, vem aumentando aí o índice de pessoas que querem fazer seguro-fiança, que é uma modalidade muito boa. Como que funciona? O seguro-fiança só tem análise de uma pessoa, né? Só o locatário é analisado. Ele tem que ter em torno de 4 vezes de renda, 4 vezes o valor da alocação, né? Tá. E aí é feita uma análise em cima dele, com seguradoras próprias, né? E hoje está muito fácil, porque você pode dividir isso em 11 vezes, 12 vezes, junto com o valor do aluguel, e está muito mais acessível, né? As taxas giram aí em torno de até 2 vezes o valor do aluguel. Então, realmente vem aumentando muito pela facilidade do mercado. Interessante. Tem outra facilidade também, que é o título de capitalização, né? Como funciona? Porque o seguro, você paga e você não recebe. Né? Se houver necessidade, vai ter o sinistro. Se não, o dinheiro realmente que você pagou ali não tem de volta. O título de capitalização, não. O título, você faz uma análise também, né, da ficha da pessoa. Só é analisado também o locatário. E aí você paga um título em torno de 12 vezes o valor da alocação. E esse valor, você paga junto com uma seguradora também, ele fica retido. Após um ano, você pode pegar esse valor novamente. Então, assim, você não tem o custo, né? Você tira aquele dinheiro naquela hora, ao pagamento, mas você pega esse valor também. Existem outras formas, né, de
locação também quando a locação é de calção, quando é uma locação temporária. Essa locação de calção, como que ela funciona? Você pode ter uma nota promissória, por exemplo, quando você tem, você faz uma locação temporária de até 90 dias, você paga assina uma nota promissória, né? Essa nota promissória fica sendo a forma de fiança. E existem imobiliários que funcionam com cheque calção. No caso de não pagar, né, o calção, o cheque entra como calção. E tem também uma garantia também do próprio imóvel ser a forma de garantia, né? Fazer a averbação do imóvel junto ao cartório para aquele contrato. Entendi. Agora, falando em contrato, para fazer um contrato quando a gente vai alugar um imóvel, assim, é muito difícil? Quais documentos precisam? Porque às vezes a pessoa está em casa pensando em alugar, mas pensa assim, meu Deus, deve ser difícil demais alugar por imobiliária. Aí o que faz? Acaba procurando o locador do imóvel para fazer o chamado contrato de boca. Como que funciona? Essa negociação está cada vez mais flexível. Sei. Tá, Tuca? Então, assim, a análise da ficha ela é feita como um todo. Então, assim, falar que a gente restringe um tipo de negociação, não. Né? Então, vamos falar aí, normalmente, né, os dados pessoais, né, comprovantes de renda, a maioria é posto de renda ou comprovantes, né, de extratos bancários, no caso de seguro, fiança, extratos bancários. Se é casado, documento do cônjuge. Então, são documentos básicos mesmo que comprovam a renda ou que comprovam que ele tem um imóvel, né? O documento dele, o registro de imóvel que tem que estar quitado, tem que estar em nome da pessoa, não pode ter nenhum tipo de alienação. Mas são documentos básicos mesmo. Entendi. Daqui a pouquinho eu volto para bater mais papo aí com vocês. E eu penso que a gente deve fazer o contrato sim para nossa segurança, não é mesmo? Claro, segurança de todos. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.